igreja. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e dizer que é sempre um motivo de muita alegria poder estarmos juntos. Eu poder olhar para os olhinhos é dizer para Deus assim: muito obrigado, Pai. Obrigado pelo meu deitar, obrigado pelo meu levantar. Obrigado por o Senhor me trazer nesta noite, nesta casa, onde eu tenho certeza que o Senhor vai falar comigo, onde eu tenho certeza que o Senhor vai me surpreender, porque Tu és um Deus que surpreende, aonde eu tenho certeza que o Senhor vai prover na minha vida, porque Tu é um Deus que provê na vida dos seus. E nesta noite não vai ser diferente. Primeiramente eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor e dizer que é sempre um motivo de muita alegria, né, poder estarmos aqui. Irmãos, quero deixar aqui um recado do pastor Jefferson. Infelizmente o pastor não pôde estar conosco nesta noite, porque ele teve um problema em um dos seus dentes da frente e ele teve que viajar para poder tratar desse dente. E como ele precisa estar também, né, nesse final de semana, nós temos o nosso Amós e eles vão estar lá também no Amós. Então eles já vão sair de lá direto para lá. Mas ele manda um abraço para toda a igreja, para todos os irmãos, e confirmando que domingo estará aqui conosco. Domingo é a nossa Santa Ceia, então vamos estar aí ceando junto com o nosso pastor, que com certeza está nos assistindo. Recupere-se, que Deus possa estar abençoando a vida do Senhor poderosamente, grandemente e ricamente em nome de Jesus. Essa igreja te ama, não é verdade, irmãos? Pena que a câmera está virada para cá, então só eu que posso ver. Irmãos, nesta noite nós vamos estar encerrando a série Deus Proverá. Semana que vem, no início do mês que vem, estaremos entrando em uma nova série, a qual ainda o pastor ainda não falou, mas ele vai estar falando aí no domingo, em nome de Jesus. E eu quero começar aqui já te instigando, trazendo à tua memória qual é a sua expectativa sobre Deus, de como que você olha para Deus. Se a Bíblia diz que Ele é um Deus que provê, que Ele é um Deus que guarda, que protege, que defende, que livra os seus, qual é a sua expectativa? Nesse mês nós tivemos, e hoje estamos encerrando essa série. Quem está aqui desde o início dessa série? Maravilha. Não precisa responder para mim. Vocês têm alguma coisa para contar de que Deus fez nesta série na vida de vocês? Alguém tem? Deus proveu na vida de alguém aqui, como na minha? Que maravilha, né? É essa certeza que nós precisamos ter, irmãos, no Deus que nós servimos. Nós não estamos aqui dizendo que Ele vai fazer sempre, até por causa de que tem algumas coisas na vida que nós temos que passar por alguns processos, e os processos eles doem, e às vezes a gente murmura, reclama, mas eu quero te dizer que o Deus que nós servimos é um Deus que nos ama, e Ele tem prazer em nos abençoar. E nesta noite não vai ser diferente, porque nós vamos estar aqui lendo uma história
ao qual eu não sei primeiramente como que você entrou nesta noite, mas eu tenho certeza que você não vai voltar para casa da mesma forma que entrou, amém? Porque Deus, Ele não deixa ninguém que vem diante dele voltar para casa de mãos vazias, principalmente aqueles que obedecem. E é o que nós vamos ver nesta história desta noite. Eu não sei o que você está passando neste momento, ou o que você passou nesta semana, ou o que você está vivendo neste mês, ou o que você está vivendo neste ano. Mas eu quero trazer uma história para a gente de um homem que, num tempo de fome, Deus proveu, mas proveu muito, mas muito mesmo na vida dele. E eu creio que esse Deus está aqui, que Ele está aqui, que Ele vai prover na minha vida, vai prover na tua vida, porque o prazer dele é satisfazer a vontade dos seus. E às vezes nós nos pegamos e falamos para nós: por que eu estou passando por isso? Para que eu estou passando por isso? Deixa eu te falar, tudo na vida da gente tem um propósito. Às vezes esse processo ele é um pouco demorado, mas a certeza de que Deus vai resolver aquilo que nós estamos passando, isso nós podemos ter dentro do nosso coração. E nesta noite não vai ser diferente na vida deste homem, que num tempo de fome, de grande fome, a qual a terra estava passando, ele recebe uma ordem de Deus. Mas às vezes, dentro dos processos da vida que nós estamos passando, nós queremos cortar caminhos. Nós queremos as coisas mais fáceis. Mas a pergunta é: será que isso é de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida? A minha esposa deu alguns testemunhos aqui, e eu hoje estava conversando com os pastores e falei isso. Eu estou dentro de um processo, irmãos, que não é diferente da vida de muitos que aqui estão. E às vezes nós tentamos fazer coisas da nossa forma, do nosso jeito, pela nossa força, e isso não dá certo. Por quê? Porque nós estamos dentro de um processo que precisamos respeitar. E às vezes nós queremos dar jeitinho. Muitos sabem que eu tenho um filho e eu gosto de contar minhas histórias, daquilo que Deus me permite viver. E meu filho vacilou, foi preso, e quando ele foi solto, eu recebi uma proposta para poder montar um negócio. E na minha cabeça estava de que isso ia me ajudar com o meu filho, porque afinal de contas eu estava tentando montar esse negócio para poder trazer o meu filho e colocar ele ali. Mas às vezes nós esquecemos de perguntar a Deus se isso é da vontade dele. E a gente acaba se atrapalhando por não ouvir a voz do Espírito. Um presbítero muito amigo, inclusive padrinho meu de casamento, me perguntou na época: você tem certeza que você vai fazer isso? Mas eu queria dar jeitinho, irmão. Falei: não, tem. Você entende alguma coisa nesse ramo? Eu falei: não. Mas Deus vai fazer. Por quê? Porque eu queria adiantar um processo de Deus
na minha vida, porque eu entendi ou eu quis fazer o que era óbvio para mim. E qual foi o resultado disso? Quebrei a minha cara. Mas nós servimos a um Deus tão misericordioso que Ele está sempre provendo, está sempre restituindo, está sempre restaurando na nossa vida. O que nós não podemos é abaixar a cabeça e achar que tudo acabou, que tudo terminou. Por isso, precisamos ter um ouvido sensível para estar ouvindo a voz de Deus. E nesta noite eu quero convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos ler do 1 ao 6 e depois nós vamos estar pulando para o 12. Mas pode ficar tranquilo que antes nós vamos dar umas destrinchadas aqui. A Bíblia vai nos dizer nesta noite, nos diz nesta noite, que naqueles dias houve uma grande fome, e Deus instruiu a Isaac a não descer para o Egito. Não desça. Às vezes o Egito é chamativo. Às vezes o Egito está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas não é lá que o Senhor te quer. Não é lá que o Senhor quer que você entre. Não é lá que o Senhor quer que você busque. Fica aonde o Senhor te mandar. Quando Ele te disser fique, fique. Quando Ele falar vai, vai. E é o que nós vamos ver nesta história desta noite, que tem como percussor aí Isaac, que foi o filho mais esperado de todo o Antigo Testamento, que foi o segundo filho de Abraão, que foi o primeiro a ser circuncidado no período normal, quando tinha apenas 8 dias de idade. Promessa. Quem é que é promessa de Deus? Então essa palavra vai falar muito comigo, com você. Eu vi que poucos aqui levantaram. Você não é promessa de Deus, não, irmão. Você não crê que você é promessa de Deus? Ei, eu falei isso antes para uma pessoa. Nós já somos mais do que vencedores, porque quando fomos nascer, nós tivemos que brigar, tivemos que correr, tivemos que adiantar na frente de milhões, que eu não vou aqui abrir a boca para falar, e vocês já sabem o que é. E aqui estamos nós. Então nós já somos mais do que vencedores, irmão. Então eu sou uma promessa, você é uma promessa, nós somos uma promessa de Deus nessa terra. Até por causa de que a promessa dele para mim, para você e para nós é a salvação. E foi por isso que ele entregou o teu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É desse Deus que nós estamos aqui para falar, para compartilhar e para dizer que Ele é maravilhoso e que Ele provê na minha vida, provê na sua vida, provê na nossa vida, mesmo em tempos difíceis, mesmo quando tudo está dando errado, tudo está ao contrário, mas Ele provê na nossa vida. E vamos ver aqui nesta história, Isaac. Sobre o título da minha Bíblia é Isaac em Gerar. Houve fome naquela terra quando tinha acontecido, como tinha acontecido no tempo de Abraão, seu pai.
Todos aqui já sabem também da história de Abraão. Abraão também passou por um período. Por isso, Isaque foi para Gerar, onde Abimeleque era o rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Quem aqui quer ser abençoado por Deus, irmão? Irmãos, profetiza aí pro teu irmão do lado aí. Declara palavras de bênção. Declara palavra de vitória. Nós precisamos profetizar mais. Você quer que algo aconteça na tua vida? Você quer que Deus te surpreenda? Profetiza na vida do teu irmão, irmão. Creia. Seja essa pessoa para encorajar esse que está se sentindo cansado, que está se sentindo perdido. Você, eu, nós somos agentes de milagres na vida de outras pessoas e precisamos praticar. Temos que praticar, porque a você e seus descendentes, olha só que maravilha, a promessa não é só para mim, não é só para você não, irmão, é para os nossos filhos, Rogério, para todos. Ainda tem os netinhos também vindo aí. Ô, glória. Agora não, né, irmão? Um pouquinho, né? Espera um pouquinho. Eita, glória. A você e seus descendentes darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Versículo 4. Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas estas terras. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados, porque Abraão me obedeceu e guardou os meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. Assim Isaque ficou em Gerar. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem e o instruiu a permanecer ali. E a palavra vai nos dizer que ele estava na divisa quase do Egito. Mas aonde que ele estava com muita fome, não tinha nada. Imagina você, e aqui eu quero falar um pouco do meu trabalho, da Sucam. Eu trabalhava na Sucam, nativa. Às vezes a gente ia trabalhar num lugar, aí tinha uma casa aqui e uma casa aqui, na época da pandemia. E aí a gente só poderia trabalhar desse lado aqui, porque esse lado aqui pertencia a outro município, tão perto, mas nós não poderíamos passar para o outro lado. Era evasão de divisas, e a gente poderia responder se algo acontecesse. Mas as pessoas estavam tudo desesperadas, porque nós estávamos dentro de uma pandemia. Elas queriam resolver os problemas da sua vida, da sua casa, cuidar da tua família. E não é diferente na vida de Isaque. Isaque desce para Gerar, mas o Egito fica aqui. E ele pensando, minha família está passando fome aqui. E ele pensa, se eu der só um passozinho para o outro lado, vou encontrar alimento para a minha família. Às vezes queremos dar jeitinho, às vezes nós queremos fazer da nossa forma, mas Deus deu uma ordem para ele: não vá, não desça, não se misture no Egito. Estamos cheios de jovens aqui, pessoas aqui que fazem faculdade, trabalham. Cuidado com as escolhas, cuidado com as bandejas. Às vezes nos parece muito bom aos nossos olhos, mas toma cuidado. Se estiver longe da direção de Deus, cuidado com as consequências. As consequências podem ser muito grandes.
Neste capítulo, irmãos, traz vários acontecimentos da vida de Isaac em Gerar. Por isso, podemos dividir ele em 5 partes. Primeira, Isaac parte para Gerar, é o que nós lemos aqui do 1 ao 6. Segundo, a mentira de Isaac sobre Rebeca, do versículo 7 ao 11. Terceiro, Isaac sendo abençoado por Deus em Gerar, do versículo 12 ao 16, é o que nós vamos fechar a nossa mensagem nesta noite, porque nós estamos dentro de uma campanha que Deus proverá. E quarto, Isaac acampado no vale de Gerar, do versículo 17 ao 25. E quinto e último, a aliança entre Isaac e Abimeleque, do versículo 26 ao 35. Vamos ver que é muito interessante o paralelo que há entre a experiência de Isaac registrada aqui neste capítulo e a experiência de Abraão, seu pai, registrada nos capítulos 12 e 13 desse mesmo livro. Parando aqui para poder olhar, eu vejo que quando Deus faz uma aliança com a gente, a promessa, ela não está sobre só a nossa vida, ela está sobre a vida dos nossos filhos. E abrindo aspas aqui, o inimigo às vezes tenta atrapalhar. Nós vivemos tantas divergências, tantas coisas, estamos passando por tantas situações, e o inimigo tem atacado tanto aos nossos filhos. Mas deixa eu declarar uma palavra para você nesta noite, hein? Sobre a vida dos nossos filhos não há encantamento. Sobre a vida dos nossos filhos há uma promessa de Deus, para que eles sejam prósperos, para que eles sejam felizes, para que tudo vá bem na vida deles, mesmo em tempos difíceis. Deus fez uma aliança com Abraão, e é que nós estamos vendo aqui, se repetindo, aquilo que aconteceu com Abraão, acontece aqui com Isaac. Isaac também pega mentira sobre Rebeca, né, Rebeca? Isaac pega mentira, mas não vou entrar nesse aqui, porque hoje o tema é Deus proverá. Além disso, esse capítulo é importante para relacionar Isaac às promessas pactuais de Deus feita a Abraão, seu pai. É o que nós vamos ver. Deus falou para Abraão: te darei uma terra, sai do meio da tua parentela, que eu vou te prosperar, que eu vou prover na tua vida. E a mesma coisa está acontecendo aqui na vida de Isaac, teu filho. Isso fica claro no fato de que nesse capítulo, por 2 vezes, Deus fala com Isaac acerca das promessas da aliança, no versículo 1 e 6, que nós acabamos de ler. Deus manda a Abraão caminhar e procurar um monte. Eu preguei sobre essa mensagem também, que fala sobre obediência, trabalho, intimidade. E Abraão obedeceu, a ponto de quase sacrificar o teu próprio filho. Mas Deus não era isso que Deus queria. O que Deus quer de mim e de você é o nosso coração, é o que está dentro do nosso coração e de quem somos nós, lá fora, falando desse amor, pregando essa palavra, de como que é as nossas atitudes lá fora, quando ninguém está te vendo, quando o teu irmão não está te vendo. Mas lembra sempre que Deus vê todas as coisas. Esse capítulo começa dizendo que Isaac partiu para Gerar,
por causa da fome que sobreveio à terra, diante de uma calamidade, diante de uma dificuldade, diante de falta de alimento, diante de ver a tua família querendo se alimentar e não tinha nada, mas ele prefere obedecer. Irmãos, melhor é obedecer do que sacrificar, irmãos. A gente vê tantas pessoas se sacrificando aí à toa, e Deus está só pedindo: me obedeça, me obedeça. Deixa eu te falar uma coisa: as mesmas atitudes que eu, que você, que nós tomarmos, vai sempre nos levar aos mesmos resultados. E às vezes você está se questionando: por que nada muda na minha vida? Por que nada mudou? Por que eu estou sempre dessa mesma forma? Mas você já parou para poder ver ou entender que você está sempre praticando as mesmas atitudes? Como que você quer resultados diferentes se você continua praticando as mesmas coisas? Não tem como você plantar feijão e querer colher arroz. Não existe isso. A Bíblia é bem clara que aquilo que o homem semear, ele também. Aquilo que o homem semear, ele também. Então, irmãos, nós temos que entender o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando, para que possamos entender o que nós vamos colher. Deus te trouxe nesta noite para poder te dizer: obedeça, obedeça, que tudo vai te bem. Nós vamos passar momentos difíceis na vida, vamos enfrentar tempestades, sim. Todos os grandes homens e mulheres da Bíblia, todos passaram por dificuldade, mas Deus proveu na vida dos teus servos. Quem aqui é servo do Senhor? Então você crê que Deus vai prover na tua vida, meu irmão? Você crê que Deus vai prover na tua vida, meu irmão? A nossa maior luta, irmãos, é contra nós mesmos, a aceitar quem somos nós. Por isso, precisamos mudar as nossas atitudes. Por isso, precisamos pedir a Deus que mude os nossos pensamentos. Eu era menino, pensava como menino. Aí você já está com 35 anos, 40 anos, 45 anos, continua pensando como menino. Que resultado que você acha que você vai ter? Não precisa falar para mim não. Guarda para você e Deus. As mesmas atitudes vão nos levar sempre aos mesmos resultados. O coração de Isaac, por algum momento, irmão, se inclinou do lado do Egito. Porque o Egito era uma das terras mais prósperas naquela época. É lá que tinha os alimentos. E quem numa situação dessa não inclina? Mas inclinar não quer dizer que você tem que ir. Se você fala que você é servo do Senhor e você é serva do Senhor, você precisa estar com os teus ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque é Ele que nos direciona. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas Ele já sabe. Nós não sabemos o que vai acontecer depois da manhã, Ele já sabe.
Por isso que ele vai estar sempre te orientando a sair do caminho do mal, para que você não venha sofrer essas consequências. Será que se Isaac desse para o Egito, ele ia receber a provisão de Deus da forma que ele recebeu, que nós vamos ver daqui a pouco aqui na frente? Naquele tempo, Gerar era um território filisteu que ficava próximo da fronteira egípcia. Ali havia um grupo que se estabeleceu naquele lugar ali, ao qual o rei desse grupo nada mais era menos do que Abimeleque. Imagina você com a tua família tendo que ir para uma terra estranha, aonde que o inimigo reina. Mas nosso Deus, ele é tão maravilhoso que para ele não existe lugar. Aonde ele te plantar, meu filho, ali ele vai te prosperar. Ali ele vai prover na tua vida. Não tenha medo, apenas confie. Você não sabe aonde que eu estou trabalhando, você não conhece meu chefe, tu não conhece a minha chefe. Nem precisa, porque eu conheço a Deus que está sobre todas as coisas. Porque a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que está neste mundo. Então, eu tenho que obedecer como um bom servo, como um bom cristão. Eu tenho que fazer a minha parte no trabalho. Também não tenho que ir para lá querer me esconder, ficar escondido e achar que eu estou fazendo o que é certo. Deus não te ensinou dessa forma. Deus nos ensinou a ser justo. Quer receber bênção de Deus na tua vida? Obedeça, seja justo, faça o que é certo e correto. Você vai ver se as ricas bênçãos do céu não vão ser derramadas sobre a tua vida. Eu e minha esposa chegamos aqui, nós não éramos nem casados, nem namorados. Eu já contei isso daqui, irmãos. Eu, quando cheguei em Itaboraí, eu já dormi em sofá achado no lixo, ao qual a fronha não é o lençol desse sofá nada mais era do que aquele saco preto que os outros usam para poder carregar. Vocês já sabem o que? Quando a gente queria tomar uma vitamina, o nosso liquidificador foi aquele liquidificador que o pessoal, para eles não serve mais, vai lá no muro e deixa lá pendurado lá, irmão. Processo na vida, escolhas que fizemos. Ou afinal de contas eu faço escolhas erradas, você acha que eu vou escolher o que é certo? Não. O que nós precisamos pedir a Deus é para Deus nos ajudar a suportar o processo. Porque o processo é inevitável na vida do cristão. É inevitável. Eu tenho que pedir, Pai, por favor, me ajuda a suportar o que eu estou passando. Não é ficar murmurando porque eu fiz escolhas. Eu semeei o que não era para semear e você acha que eu vou colher o quê? Aí nesses processos, eu quero murmurar, eu quero reclamar. Mas nós servimos a um Deus que tudo pode. Nós servimos a um Deus que faz a maldição virar bênção. E foi isso que ele fez na vida de Isaac. Mesmo naquele tempo de fome, no meio daquela escassez que a terra estava passando, Deus provê na vida desse homem de uma forma sobrenatural. Podemos ver aqui que parece que a intenção de Isaac era o quê? Seguir para o Egito. Quantas pessoas aí se dão mal? Quer um iPhone? Vou falar da minha esposa. Minha esposa é doida pelo iPhone. Eu quero um iPhone, quero um iPhone, quero um iPhone. O telefone custa 10 mil. O cara chega com um telefone para você por 1.000.
quer trilhar com a mim, meu. E isso está vindo da onde? Você procurou se informar? Aí quando você colhe as consequências, você quer culpar os outros. Não, o culpado é você, pô. É da minha esposa, eu posso falar. Estamos montando o nosso apartamento. Eu fui para São Paulo. Quando cheguei em casa, já não tinha mais nada. Ela saiu dando, vendendo o que tinha, fez uma opção de coisa lá e tal. Falei, gente, cadê as coisas que estavam aqui dentro? A mulher endoidou o cabeçote. Aí, o que acontece? Ela quer, né? Não, eu quero uma mesa de 6 cadeiras para botar. Eu falei, minha filha, 6 cadeiras, né? Uma mesa de 6 cadeiras nesse apartamento, não vai dar. Esse apartamento tem 48 metros quadrados. Comprou uma de 4. Entendeu? E aí a gente dá um jeitinho aqui. Não. Aí ela fez para me surpreender, irmãos. Assim ela falou para mim. Mas quem teve uma surpresa foi ela. Entendeu? Para me surpreender, ela me pega e entra no site. Aí, né? Vocês que são mais fãs dessa situação aí, e viu a mesa. A mesa de R$1.600, ela viu por 250. O que ela fez? Comprou. Ainda fez o Pix. Eu cheguei de São Paulo, ela falou para mim assim, tem bem uma surpresa para fazer para você. Eu não queria falar, mas eu estou esperando você chegar e tem uma surpresa. Falei, é mesmo? Comprei a nossa mesa. Falei, que maravilha. E aí, quantos dias? Vai chegar em tal dia. Então, beleza. Aí chegou tal dia, cadê a mesa? Aí, passou mais alguns dias, cadê a mesa? Passou mais alguns dias, ela com aquela carazinha dela triste, quer dar jeito, irmão. A gente que serve a Deus, não podemos dar jeito, não, irmãos. Nós somos justos. Deus provê. A palavra de Deus diz que nós não precisamos correr atrás da bênção. A bênção que vai vir atrás da gente, irmão. E às vezes a gente está querendo trilhar, querendo dar um jeitinho. Aí as coisas acontecem. Aí agora acabou. Espera o processo. Que após o processo, a bênção vai chegar. E vai chegar muito maior do que você pensa. Porque nós pensamos pequenininho, pois nós servimos a um Deus grandioso, que tem prazer em abençoar os teus. Isso fazia muito sentido, pois aquele era um tempo de fome e o Egito era a terra mais próspera. Quer ir lá no Egito buscar, né? Sai fora do Egito, hein? É fora do Egito, que o Egito é laço. Porém o Senhor apareceu a Isaque e o proibiu de descer ao Egito. Nós lemos aqui no versículo 2 e no versículo 3. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, procure estabelecer-se na terra que eu lhe indicar. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Eu profetizo bênção do Senhor sobre a vida da igreja, sobre a minha vida e sobre a vida dos meus irmãos. Entenda o processo. Pede a Deus para falar com você sobre o processo. Não fuja do processo. Não tenta dar jeitinho no processo. Não. Apenas obedeça. Apenas vá. Mas a ordem de Deus foi para que ele habitasse ali. Aonde Deus está mandando você ficar? Qual é a ordem de Deus para a tua vida? Se Ele já te deu uma ordem, obedeça.
Se Ele mandou você ficar, fique. Não saia. Espera o tempo. Porque na hora certa que tiver de tirar da terra, Ele vai te tirar. Irmãos, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Versículo 4. Tornarei seus descendentes, olha a obediência que leva. Quem é pai aqui, quem é mãe aqui, irmão? Você sabe que a responsabilidade dos nossos filhos são nossa, né? Que eles são apenas herança do Senhor para a nossa vida, para a gente poder cuidar, né? Então a responsabilidade sobre os nossos filhos é nossa. E no versículo 4, o que ele diz? Tornarei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu, e lhes darei todas esta terra, e por meio da sua obediência todos os povos da terra serão abençoados. Olha o que Deus fala, irmão. Porque Abraão, Deus falando para Isaac, o seu pai Isaac, eu tenho uma aliança com o teu pai. Eu tenho uma aliança com o Rogério, eu tenho uma aliança com o Wilson, eu tenho uma aliança com o presbítero Cristiano, eu tenho uma aliança com o Marquinho, eu tenho uma aliança com o Otávio, porque vai chegar a hora que Deus vai falar, eu tenho uma aliança com o Léo, Ele vai falar para os nossos filhos, ei, porque Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis, assim Isaac ficou em Gerar. Porque Deus vai falar. Você crê que Deus ministra o coração dos teus filhos? Você crê que Deus é o que guarda e protege os teus filhos? Mas a pergunta é: como que você está com Deus? Porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua, como pai e mãe. Então nós temos que saber verdadeiramente o caminho que nós estamos trilhando. Porque o mundo lá fora está querendo tragar os nossos filhos. O meu, infelizmente, já provou. Infelizmente. Mas eu creio em Cristo Jesus, que essa maldição vai virar bênção. E eu já falei aqui para a igreja, um dia Ele vai estar do meu lado, pregando a palavra do Senhor, a palavra do Evangelho, honrando, exaltando e enaltecendo o santo nome do Senhor, porque a Ele toda a honra e toda a glória. Por quê? Porque Deus proverá. Deus proverá a cura, porque Deus proverá a libertação, porque Deus vai prover na vida dele a transformação, porque eu creio. Irmãos, por essa obediência de Isaac, agora vamos ver o que aconteceu com Isaac por ter obedecido a Deus. Quem quiser, abra comigo no versículo 12 desse capítulo. Olha o que a obediência faz na vida de um homem. Olha o que a obediência faz. Está doendo, está difícil. Fica aí, porque é aí que eu vou te prosperar. O Johnny falou aqui, né? Da viúva que preparou o pão para o profeta. Entendeu? Ela não tinha nada a não ser só aquele pouquinho de farinha e azeite. Era a última refeição. Eles iam comer, ela e o filho, e ia ficar esperando a morte. Tem profetas de Deus aqui? Tem servos do Senhor aqui? Tem serva do Senhor aqui? E eu quero profetizar que aonde você colocar a planta dos teus pés, você vai estar levando vida, vai estar gerando vida na vida das pessoas, assim como o profeta Eliseu levou na casa dessa
Parecia que tudo estava perdido, mas aquele profeta chegou e deu a ordem para ela: prepara, porque não vai faltar nada. E a Bíblia diz que não faltou nada, ele supriu todas as necessidades desta mulher. E é isso que Deus está fazendo na vida de pessoas aqui, e na minha também, né? Porque eu não posso só profetizar para vocês, né? Eu também sou filho de Deus, amém? Oh, glória. Então levanta a mão para mim e profetiza para a minha vida em nome de Jesus, irmão. Oh, glória. Versículo 12: por Isaque obedecer, por Isaque ficar e gerar, por Isaque não buscar ajuda no Egito. Olha o que o Senhor fez na vida dele. Isaque formou lavoura naquela terra, e no mesmo ano colheu a 100 por 1. No mesmo ano, mano. Não foi no outro. No mesmo ano ele colheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Olha a obediência, o que leva a gente, meu irmão. Possuía tantos rebanhos de servos que os filisteus o invejavam. Ei, tem aquelas línguas que fica se batendo, aquela boca do fofoqueiro. Você não vai conseguir não, Léo. Não vai conseguir não, Wilson. Não vai conseguir não, Rogério. Não vai conseguir não, Júlio. O que Deus vai fazer na nossa vida, e eu vou profetizar para todo mundo, irmão. Não é só para vocês não. Só usei eles. Ah, meu amigo Francisco, você também, Francisco. O que Deus vai fazer na nossa vida, meu irmão. As línguas que se bateram, a única coisa que vai restar para eles é só a inveja mesmo. Sabe por causa de quê? Porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, estamos aqui honrando, exaltando e enaltecendo o santo nome do Senhor. Isso é obediência. E é onde há obediência, a bênção do Senhor. E Deus não vai deixar ninguém sair daqui de mão vazia. E aí Abimeleque e os filisteus se juntam e manda Isaque sair daquela terra. O que aconteceu depois a gente vai contar em outra história, em outra oportunidade. Deus está dizendo para pessoas aqui, ó, permaneça. A hora que você tiver que sair de lá, fica tranquilo que você vai sair na minha direção. Sou eu que vou fazer. Mas antes disso, eu quero te honrar lá dentro. Deu para entender? Eu quero te honrar lá dentro. Deu para entender? Assim como Deus fez na vida de Isaque e honrou Isaque naquela terra aonde que não produzia nada. Assim Deus está fazendo na nossa vida nesta noite, irmãos. Eu creio que é uma virada de chave. Eu creio que é um tempo novo. Eu creio que as bênçãos do Senhor estão sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Só Deus sabe como que você entrou por estas portas, mas você não vai voltar da mesma forma que você entrou, porque Deus está aqui e vai suprir todas as nossas necessidades. Por quê? Porque Ele é um Deus provedor. Deus proverá na nossa vida. O Ministério de Louvor pode subir. Pode subir em nome de Jesus. Estou acabando já. Estou encerrando. Nós vamos ver que depois Abimeleque quer fazer até aliança com Isaque. Mas nós temos que fazer o que Deus manda, irmãos. Vemos que por Isaque ter obedecido à ordem de Deus e ficado em Gerar, Deus proveu tanto na vida dele que os filisteus ficaram com muita inveja.
a ponto de mandar Isaac ir embora. Irmãos, precisamos entender, irmãos, que servimos a um Deus provedor. Precisamos entender que servimos a um Deus provedor. Que essa palavra, ela encontra aí uma terra fértil, aonde ela venha germinar e aonde ela venha dar 100 por 1, assim como foi na vida de Isaac. Que assim possa ser na minha vida, na tua vida, na nossa vida. A você também que está nos assistindo pela live, que as ricas bênçãos dos céus chega sobre a tua casa, sobre a tua família. Que Deus, você tenha sempre esse Deus como Deus provedor da tua casa. Que você não vá no Egito atrás de coisas que não vão edificar a tua vida, porque é tudo que você precisa, Deus sabe, e Ele vai prover no tempo certo, na hora certa. Só precisamos obedecer. Amém? Ministério de louvor. Ih, só tem meu microfone. Irmãos, enquanto o ministério de louvor vai estar aqui louvando, você que entendeu essa mensagem, você que precisa de uma provisão do Senhor, assim como eu preciso, e vou sempre precisar, porque eu sou dependente de Deus. Você que entendeu e que quer orar junto aqui comigo aqui, que quer receber uma oração, que quer uma intervenção da parte do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, você que ouviu, se quiser, saia do teu lugar e venha aqui na frente que nós vamos estar orando. E Deus vai estar ministrando no teu coração aquilo que talvez no tempo que eu tive aqui não consegui ministrar. Mas eu já sei que Deus já revelou para você aquilo que Ele queria revelar nesta noite. E Ele não quer que você saia daqui da mesma forma que você entrou. Então você que entendeu a mensagem, se quiser estar aqui na frente, estaremos orando contigo.